Começa agora mais um programa Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas. Tudo bem, Mário? Oi, Walter. Oi, pessoal que está nos assistindo aqui. Prazer estar de novo aqui conversando com vocês. O prazer é nosso. Olha, Mário, hoje a gente vai receber o Rosieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Ele é advogado, foi secretário da Educação do Estado do Amazonas, ministro da Educação no governo Temer e agora é o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Tudo bom, secretário? Está bem? Boa noite. Bom estar com vocês aqui, Walter, Mário, assim, com todos que nos assistem. Debater educação é sempre importante. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu vou, depois o Mário vai dar uma entrada e uma saidinha para fazer uma inversão da tela aqui, mas eu já vou entrar na primeira pergunta. Pode ir que eu vou sair e voltar. É o que é o ao vivo, né, secretário? Tá aqui, olha. Secretário, o governador João Dória anunciou que o Estado de São Paulo todo estará fechando os serviços não essenciais agora, né, no final de semana, no sábado. Quais as considerações a respeito? Quais os impactos que o senhor está sentindo? Bom, acho que, primeiro, Walter, esse é um tema sempre muito importante. A gente está vivendo uma pandemia que ninguém tem um aprendizado anterior, né? Não existe nada semelhante que a gente tenha vivido, por exemplo, aqui no nosso país ou mesmo em outros países. E digo isso porque a gente está vivendo um outro momento com novas cepas, onde as pessoas cansaram muitas vezes de cumprir regra. O carnaval de rua não teve, mas teve muita festa de carnaval. E a gente está vivendo a consequência disso. Teve muita gente em bar, teve muita gente em praia, teve muita coisa, consequência desses atos que a gente está acontecendo. No Natal, muita festa familiar, né? Agrupamentos, pessoas sem máscaras, né? Eu estou no ambiente sozinho, vocês também estão em ambiente sozinhos, então isso, não cumprir as regras, mesmo em ambientes daí que a gente acha que está mais seguro, acaba trazendo isso. E quais são as consequências? Agora, a gente precisa endurecer. A gente chegou num nível de ocupação de UTIs que a gente precisa realmente endurecer. Mas a gente precisa fazer escolhas. E aquilo que é essencial. E aí a educação, neste momento, ela torna-se, sim, essencial. O governador João Dória, no dia 17 de dezembro, decretou que a educação não fecha nem no vermelho. E o que a gente falou hoje nós estamos cumprindo aquilo que a gente falou lá atrás. A gente tem menos casos, a gente tem controle da situação. Quando você vai num restaurante, Walter, você senta para comer, você não sabe quem são as pessoas que estão ali perto de você. Nem o restaurante sabe. A gente sabe quem é que foi na segunda-feira na escola de manhã, à tarde, por horário, quem teve contato com quem. Então, a gente consegue rastrear e, com isso, obviamente, você consegue ter mais controle. É uma diferença muito grande. E educação, do outro lado, tem que ser essencial. A gente tem que parar, né, de só em época de eleição dizer que a educação é prioridade nesse país. Se a gente diz que educação é prioridade, como é que a gente não vai priorizar agora, nesse momento essencial, porque está trazendo um problema geracional. Este peso, esta conta será cobrada do país, será cobrada de todos os estados. A falta da educação básica que vão ter essas crianças vai ser, sim, um grau de dificuldade a mais. Por isso, priorizar para o bem emocional, para o desenvolvimento cognitivo, por todos os aspectos das nossas crianças, com os cuidados, não é abrir de qualquer jeito, é fundamental nesse momento. Então, acho que temos que fazer o sacrifício, não é abrir a escola para todo mundo, é essencial, mas é abrir neste momento para quem precisa, Walter. Eu estava até querendo perguntar para o Mário, porque a educação tem esses dois lados, né, secretário? Os municípios tomam conta da questão da estrutura de base e o Estado amplo, né? E, Mário, o que você, né, complementando... Eu estava pensando o seguinte, é óbvio que durante todo o ano passado, que a gente teve muito da educação remota, etc., houve muita reclamação, e acho que com propriedade, de que o ensino remoto ele acaba sendo mais prejudicial ao aprendizado. Por quê? Porque há mais dispersão, há mais dificuldade, especialmente quando a idade é menor, não é? Então, seja na pré-escola ou com as idades menores, não é?
E certamente hoje você vai encontrar uma gama de alunos que tem um grau de aprendizagem diferente, ou seja, porque eles não passaram pelo mesmo, apesar de passar pelo mesmo processo todo mundo, mas cada um conseguiu captar de uma forma diferente. E esse talvez seja o grande desafio da área de educação, identificar aqueles alunos que têm mais necessidades em função de outros. Não necessidades do ponto de vista econômico, mas dificuldades de aprendizagem. Então, a minha pergunta, secretário, se essa aferição, essa forma de você aferir que os alunos, o grau de distanciamento entre os que deveriam estar no mesmo patamar, se isso já foi feito, se pretende fazer, em que tempo, e como é que essa coisa vai se desenrolar? Bom, eu acho que uma coisa que é importante, que a gente até falou hoje, e tem falado bastante, quem são os que mais precisam, né? Qual que é o conceito de quem mais precisa? E acho que isso é um ponto importante que o Mário tocou, que vale esclarecer. A gente está falando de quem mais precisa, são aqueles que, inclusive, não têm o que comer em casa. Sobre um aspecto, Mas eu tenho o aspecto da aprendizagem. O jovem pode ter tudo em casa, tem o computador, tem equipamento, tem internet, tem tudo em casa, mas ele não se adapta à aprendizagem à distância. Ou ele tem uma idade mais tenra, como disse o Mário. Educação infantil, alfabetização, por exemplo, são casos onde o processo educacional, obviamente, a distância é muito, muito complexo. De uma coisa que nós nem temos o conhecimento ainda, porque sempre foi uma coisa de não fazer, né? Aí as pessoas acham que agora virou uma solução mágica, pronto, agora tudo funciona. Não é assim, não é assim. Nós temos clareza disso. Não fazer também é pior. Então, fazer é o mínimo que a gente pode fazer. Mas nada substitui a educação presencial. Seja para a criança que tem a dificuldade do cognitivo, seja para a criança que tem alguma deficiência, né? A gente tem falado pouco sobre ele. Você imagina uma criança que que é autista, tem Asperger, por exemplo. Ela precisa de rotina. Aí nós começamos a voltar, a criança começa a se adaptar, a criar uma rotina, e a gente vai e interrompe por 15 dias. Para essa criança, para esse jovem, é pior ainda. Nós precisamos olhar. Então, tem muitos diagnósticos, Mário. Isso tudo é para dizer o seguinte: eu tenho que olhar para o aspecto socioeconômico, eu tenho que olhar para o aspecto da aprendizagem. A gente já começou, sim, a fazer os diagnósticos em relação a isso, mas eu preciso olhar para outros aspectos, inclusive emocional. Então, a escola, por exemplo, ela tem uma capacidade muito grande, é uma das instituições mais importantes para se identificar ansiedade, angústia, inclusive sinais fortes de depressão, que podem levar ao suicídio, né? Este aluno, vamos lá, se tem um aluno que é identificado pela escola, pela família, pela comunidade, que pode ter uma tendência a alguma coisa mais drástica como essa, e o aluno está voltando para a escola e está se sentindo bem, esse aluno tem que ser prioridade. Não dá para você interromper um processo para um aluno desses. E é isso. Você então tem o caso do aluno que a gente identifica que a aprendizagem à distância é muito mais difícil para ele. Então esse aluno também é uma prioridade. E dentro dos espaços possíveis, com rodízio, com cuidado, priorizando realmente quem precisa em vários desses aspectos, a gente tem diagnóstico, a escola consegue olhar para dentro de si, para dentro do seu corpo, para dentro, né, do seu corpo docente e discente, em identificar esses casos, Mário. A gente tem muitas ferramentas já aplicadas. Secretário, me permita, Walter, fazer uma pergunta, uma curiosidade. Aqui na cidade de São Paulo, houve uma ideia que me pareceu bastante interessante, dos protocolos de prevenção, álcool, temperatura, aquelas coisas todas, se acabou agregando uma série de mães de alunos como trabalhadores temporários para ajudar nesse tipo de coisa, porque alivia um pouco também a sobrecarga que teria o profissional de educação de fazer, além do ensinamento, esse tipo de controle. Há alguma ideia nesse sentido no Estado de se fazer também, secretário? Mário, excelente. Aliás, eu adorei tanto
essa ideia que quando eu li num meio de comunicação, no mesmo minuto entrei em contato com o secretário municipal de educação para entender o que era a proposta do município com mais detalhe, porque eu realmente achei muito interessante, concordo plenamente com você, sim, além de ajudar muito a escola, né, porque essa pessoa vem para dentro da escola para ajudar nessas funções e em outras, obviamente, você também tem a função social de ajudar alguém da própria comunidade que precisa muito. Num momento tão difícil, achei assim fantástico. E sem aquela amarra, né, secretário, de ter aquele compromisso de longo prazo, como é um funcionário estável, concursado, etc., que aí ele fica um trabalhador temporário. Enquanto você tem a necessidade, ele está lá auxiliando. Além de ser mãe de alunos e, portanto, você tem uma dose de amor e de carinho adicionado no trabalho que está sendo feito, né? Eu Ela achei vive também na comunidade, né? Não, eu concordo. A gente está trabalhando. Chegamos a estudar a possibilidade de fazer um convênio com a própria prefeitura para acelerar aqui, mas aí teve um impedimento legal para isso. Mas a gente gostou tanto, o Rodrigo Garcia, o governador João Dória também, que a gente está trabalhando para mandar uma lei para a Assembleia nos mesmos termos. Que bom, Nós estamos trabalhando para criar, inclusive, olhando muito para esse exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo. Espero que chegue rápido na Assembleia, está em últimos detalhes ali. E eu tenho certeza que a Assembleia vai aprovar. É o tipo de projeto que é unanimidade com celeridade. Você já foi vereador, porque, imagina, olhar para o lado nesse tempo aqui, eu estou falando só na educação, 6, 7, 8 mil pessoas que eu vou poder ter ajudando as minhas escolas que precisam e muito. A gente precisa e muito. E ajudando também essas famílias, né? Faz uma diferença brutal. Sem dúvida. Secretário, no cenário atual, o Estado de São Paulo ele tem 36% de matrículas no Brasil. Tem uns 3 milhões de alunos que estavam frequentando a escola pública antes da pandemia. Lá no ensino regular, mais 5 mil escolas estaduais do Estado de São Paulo. Como é que está a retomada das aulas presenciais do Estado e como é que fica agora nessa pandemia, nesse período de lockdown agora que está estendendo? Bom, vamos lá. A gente teve, no ano passado, eu vou rememorar, né? No ano passado, no dia 8 de setembro, nós autorizamos atividades extracurriculares, reforço, recuperação, e foi muito importante, porque ali a gente começou a dar alguns passos, né? O prefeito Bruno Covas teve coragem, autorizou na cidade de São Paulo a gente começar as atividades no início de outubro. Importantíssimo, porque a gente também foi aprendendo com esse processo e foi dando passos, né? Depois ele autorizou para a gente aqui o ensino médio, voltamos já em algumas escolas com atividades do ensino médio, então foi uma volta crescente, onde a gente teve muita oportunidade de aprender. Eu digo não só a gente ali na secretaria, mas é o diretor da escola, o próprio professor, para entender, olha, para aí, esse negócio de que não cumpre o protocolo não é tão assim, não. A criança cumpre. Por exemplo, se falava muito que a criança do 1º ao 5º ano não cumpria com o protocolo. A gente não tem problema de descumprimento de protocolo com criança. Nós não temos problema de descumprimento de protocolo com criança. E eu tenho 3 milhões e 300 mil alunos matriculados esse ano na rede, outros 200 mil em atividades de contraturno, e eu tenho 2 milhões e 600 mil alunos que estiveram presencialmente nas aulas desde o início de fevereiro. Esse é o balanço fechado do mês de fevereiro, que é até novidade aí que a gente está anunciando. Então, é uma participação, lembrando que o mês de fevereiro não foi obrigatório, né? Então, só ia para a família que queria. Então, a gente teve uma aceitação e tem 2 milhões e 600 com outras regiões que não autorizam, certo? 2 milhões e 600 e 3 milhões, porque tem em torno aí de 300, 400 mil alunos que estão em regiões que a prefeitura não autorizou. Se tivesse autorizado, nós tínhamos chegado. Então, o que a gente pode dizer é que tivemos um percentual de alunos muito grande frequentando, um sentimento de querer voltar muito importante, os jovens mostrando, jovens e crianças, a importância da volta, não só na nossa rede, mas em outras redes, como isso tem sido importante, e entendo que essa volta até aqui foi muito exitosa, né? A gente está dando exemplo do número de casos que a gente está tendo, por exemplo, comparado com o que é fora da escola versus o que teve nas escolas, por exemplo, nesses 60 dias, a gente teve incidência de casos 23 vezes menor
do que fora da escola. E hoje tem estudos, como na Alemanha, que mostram, inclusive, que a criança ir para a escola tem menos chance de pegar do que se ela não for para a escola. Ou seja, mesmo aumentando os casos, a gente consegue ter um ambiente seguro com 2 milhões, e ninguém tem no Brasil mais isso, né? Especialmente presencial, 2 milhões e 800 mil pessoas, porque aí, contando com os funcionários é mais do que alunos, né? Bem, secretário, mas agora nós temos uma realidade um pouquinho diferente em função do anúncio que foi feito mais cedo, da fase vermelha aqui, e que, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque as notícias são muito recentes e talvez eu esteja equivocado. Mas me parece que lotação máxima de 20% dos alunos, me parece que é isso, não é isso? E sendo que há prioridade naqueles que mais necessitam. Aí necessitam, desde o aspecto financeiro, da família que depende a alimentação que é dada na escola, acaba sendo fundamental para a pessoa, então essas estão na fase de prioridade. Acredito que também daqueles que demonstraram uma maior dificuldade de aprendizado nesse período, então estão mais atrasados e, portanto, precisam de um apoio pedagógico mais importante e tal. Mas há também a prioridade em relação, por exemplo, aos profissionais da área de saúde ou daqueles dos serviços essenciais, porque, afinal, esses vão continuar existindo e as pessoas têm necessidade de trabalhar, também está no rol de prioridade. E se, por acaso, naquele colégio, naquela unidade, esse número de prioridade for maior de 20%, como é que se dá um rearranjo? Bom, excelente pergunta. Eu vou começar até pelo fim, né? Também para olhar para os filhos de quem está em atividade essencial. Você imagina a enfermeira que está enfrentando, trabalhando lá enlouquecidamente para ajudar a salvar um tanto de vida e ela não tem o suporte da escola para o filho dela, né? Que ela não consegue, enfim, ter certeza que o filho pode estar tendo acesso à educação com todo. Isso serve para ela, para o médico, para o técnico de enfermagem, para outras pessoas que trabalham na limpeza no hospital ou no supermercado, ou que são atividades que a gente não sobrevive sem, né? Enfim, é uma das prioridades, sim, atender aos filhos dessas pessoas e a todos esses que precisam mais. O limite na zona vermelha, na bandeira vermelha, é de até 35%, Mário. Então, até 35%. Até 35%. Então, ele pode atender a todos em rodízio. A primeira pergunta é quem quer e quem não quer, né? Acho que é importante as escolas organizarem. O primeiro, isso já antes dessa fase agora já era assim, né? Quantos pais querem? Então, eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma escola de 1.000 alunos e eu tenho 50% dos pais querem, 500 alunos, portanto. Então, meu problema dos 35 já não é sobre 1.000, é sobre 500. Mas não é 35% de 500, são 350. Então, você pode estabelecer um rodízio dizendo, olha, aqueles alunos que precisam mais vão todos os dias, por exemplo. Estou inventando aqui. Mas eu poderia dizer o seguinte, olha, 150 ficam em rodízio, né? Então, portanto, 300 ficam em rodízio e outros 200 vão todos os dias porque eles têm situações que requerem que ele esteja mais tempo na escola. Porque eu consigo, nesse caso hipotético. Essa é uma decisão do próprio colégio? É uma decisão que é por nível da escola, fazendo o seu plano com a família. Porque você imagina, eu tenho 5.000 escolas, claro. Eu tenho situações diversas, claro. Realidades totalmente distintas. Né? E é bom, porque eles têm autonomia para tomar uma decisão que seja mais compatível com aquela realidade local. Exatamente. Ótimo. E aí o diretor pode convocar o profissional, o professor. Se eu preciso de menos professores presenciais, eles podem ficar mais remotos e circular menos pessoas. Ok, se eu preciso de mais, a escola tem a condição de, por exemplo, fazer a convocação. Mas cada um constrói seu plano. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo desde o ano passado. Cada escola tem feito seu planejamento, porque ela sabe o seu desafio, ela sabe onde aperta o seu calo. E se ela tiver um problema que está faltando mais funcionários por algum motivo, ela pode fazer um pouco menos o percentual. Ela pode fazer, então, dosagens de acordo com o nível, seja pela prioridade, pela realidade local, enfim. Às vezes a gente tem uma homogeneidade de dificuldades, às vezes a gente tem
uma heterogeneidade de dificuldades, ou seja, muito distintas, né, dentro de uma mesma realidade. Cada escola precisa construir seu plano, considerando o que a família precisa na sua região, ou seja, é importantíssimo o diálogo com a família. Secretário, a gente faz aqui o programa na TV e na rede social. Queria dizer aqui que a gente está com uma audiência aqui. Vou falar o nome das pessoas, porque eles estão parabenizando o senhor, né? Está aqui o Marco Kojorovski, ele é o vice-presidente da OAB, a Fabi. O Igor está aqui assistindo. A Débora Santos, Sérgio Braga, que é nosso colega, o senhor conhece. E o Pedro Nastri, que é da Rádio CBN. E também temos da Rádio CNN, o Roberto Nonato, que está aqui, né? Mas eu vou fazer a pergunta do Pedro Nastri, que está aqui, que ele é lá da rádio, já deve ter entrevistado o senhor. Olha, com o aumento das pessoas contaminadas, ele deve ter dado uma saidinha aqui, eu caí, voltou. O caso do governo, note um aumento das pessoas... Está sem som? Está sem som. Ele vai ter que sair e voltar, vamos ver aqui se vai e volta, se ele volta. Voltei. Agora... Desculpa, Walter. A gente estava fazendo ao vivo. Eu estou transmitindo do meu celular. Alguém me ligou. Eu vou sair e voltar para ficar do lado, tá? Tá bom. Então, o secretário fica na ponta e ele tem que ficar aí no meio. Mas isso é muita tecnologia, né, secretário? A gente está fazendo um programa. Faz parte. Nossa, faz parte. E aqui, olha, até aqui o Pedro Nastri, ele apresenta o Metrópole na rádio Trianon, um colega nosso, já conhece o senhor, já entrevistou. Ele pergunta assim, caso o governo note um aumento de pessoas contaminadas e, consequentemente, um aumento no número de lotação de leitos de UTI, as escolas vão sair do plano de estar trabalhando como prioritárias? Bom, primeiro abraço aí para o Pedro, aliás, para todos que vocês estão nos assistindo, uma audiência muito qualificada, é um prazer tê-los aqui também. Vamos lá, nós vamos continuar acompanhando par e passo, né? Vai ter um aumento natural de casos, porque é o que aconteceu agora, e é reflexo, nós estamos sofrendo agora, especialmente, o reflexo de carnaval ainda, de coisas, veja, é importante deixar claro. O que a gente está fazendo hoje com o nosso sistema de monitoramento da educação? Todas as escolas particulares e as estaduais e algumas redes municipais inserem os dados e tudo mais, e a gente vai arrastando os contatos. O que é importante? Por exemplo, nós tivemos, no universo de 2.800.000 pessoas que passaram pela escola no mês, 1.600 casos. E isso aqui que gera aquela incidência 23 vezes menor. E desses 1.600 casos, mais de 80% deles são casos únicos. Ou seja, só uma pessoa ficou infectada. Nenhum contactante ficou. Ou seja, não foi transmitido na escola. E foi alguém ou da família, ou em alguma festa, ou em bar, ou sei lá qual a opção, né? Mas foi infectado em outro lugar. Poucos lugares tiveram 2 casos e pouquíssimos lugares tiveram 3 casos. Por exemplo, a gente teve um caso de uma escola onde tiveram 3 professores. A gente foi olhar o que era, olhamos, não era, fizeram o planejamento, tudo certinho, de máscara, todo mundo usando máscara. Ouvimos os professores falando, não tem como, todo mundo estava cumprindo o protocolo e tal, distanciamento. Aí a gente foi conversar com os 3 professores. Deram carona um para o outro. Na carona, eles se sentiram mais à vontade, tiraram a máscara, um estava infectado, acabou infectando os outros 3. Inclusive, a gente fechou essa escola. Olha, não teve nenhum outro transmissão, ou seja, não teve a transmissão dentro da escola, foi dentro do carro. E, inclusive, a gente melhorou e está melhorando cada vez mais. Então, aumentar os casos tem a ver com a escola? Porque a pergunta sempre importante é, a escola é sim um fator ou não de infecção-transmissão? Né? Hoje no mundo inteiro não é. Mas mesmo, então, se a saúde disser que aumentando o número de casos é importante, eventualmente, fechar as escolas, obviamente a gente vai sempre seguir. A discussão no centro de contingência não foi por esse caminho. Né? O centro de contingência entendeu claramente que não é o fator na escola. E a gente tem um peso muito grande de saúde, inclusive, por não ter a escola funcionando. Mas essa é uma avaliação e uma reavaliação constante, que a gente está fazendo a todo momento na pandemia. Mas hoje a perspectiva é de não fechamento. Mas, vejam só, uma diminuição de pessoas. Diminuição em que sentido? A gente tem aconselhado as famílias, seu filho tem como acompanhar
acompanhar assim, a aula à distância? Tem como fazer as atividades online, pelo menos nesse período? Se puder, fica em casa com o filho. Se ele precisa, se ele tem dificuldade, a escola está aqui para ajudar. Secretário, Walter, me permita fazer uma pergunta aqui. Na semana agora, eu acabei participando de um debate e tinha uma pessoa que era da POSP. E essa pessoa acabou fazendo... Opa! Caiu. Mas já voltei. Vamos lá. Depois eu me ajeito aqui. Mas, falou da POSP é assusta. Não vou nem caiu comentar. até. Mas é o seguinte, ela acabou fazendo algumas afirmações de casos que teriam sido relatados a elas, ou à POSP, de situações de escola A, escola B, de gente infectada assim, ou assado. A gente sabe muito bem que há uma certa manipulação nessas informações, né? E há muita desconfiança quando o ente público fala e você tem ali um sindicato dizendo não, o que ele está falando não é verdade. E aí fica a população muito exprimida em saber quem é que está com a razão. Eu perguntaria uma coisa: há alguma divulgação oficial dos casos para que as pessoas pudessem, especialmente o pai e mãe de aluno, que fiquem seguros se o seu aluno, se seu filho está indo numa escola que tem algum caso e que seria melhor deixar um pouco em casa, enfim, para tomar os cuidados necessários. Então, a primeira pergunta é essa. E a segunda coisa é que ela insistiu muito numa pauta que seria da POSP, que me parece que é algo que o governo não tem, ou pelo menos o governo do Estado não tem como atender, que seria dar como prioridade os profissionais da área de educação nas vacinas. Salvo engano, secretário, e aí o senhor poderia me ajudar a esclarecer melhor, me parece que a definição dos grupos prioritários na vacinação é feita pelo Ministério da Saúde, não pelo governo do Estado. Confere isso, não? Começando de trás para frente, Mário. Sim, confere isso. A vacina, o Plano Nacional de Imunização aqui determina a ordem. Eu defendo, sim, que professores e profissionais de educação, assim como defendo que a educação seja essencial, como é a saúde. Alguém imagina fechar um hospital no meio de uma crise dessa? Óbvio que não, né? Mas eu também gostaria que não imaginássemos fechar uma escola no meio de uma pandemia. Portanto, gostaria sim né, minha opinião pessoal, mas eu entendo a lógica. Se eu tenho pouca vacina, eu começo por aqueles que têm mais chance de morrer, que são as pessoas de 60 anos ou mais, com a prioridade hoje não é a profissão, né? É a idade. Exato, né? É a idade. Assim, é muito pouca. Eu falo isso, falo muito para os professores. E se o seu pai, se você tiver só uma vacina, você vai dar para o seu pai ou para você? Para o seu avô ou para você? Para quem é que você vai dar essa única vacina se você tiver escolha? Porque a gente está falando disso, é um governo federal inoperante, né? Me desculpe aqueles que defendem, mas é inoperante, especialmente nesse quesito aí das vacinas. A gente já podia ter começado a vacinar em novembro, se não fosse esforço com o Butantan, a gente praticamente está vendo aí não teria nada. Agora o governo federal está negociando, coisa que as pessoas negociaram no mês passado, no ano passado, há 6 meses, né? Enfim, com um negacionismo que a vacina não funcionava, né? E agora, né, entenderam que é necessário. Espero que tenham entendido, na verdade, né? Então, é uma definição do governo federal, que eu defendo, seja revista. Me parece que está no caminho. O professor já está na linha de prioridade, isso é importante dizer, né? Os profissionais da educação já são prioridade. Ponto importante. Agora, a gente está falando como tem pouca vacina, é prioridade das prioridades das prioridades, né? Que aí é essa discussão. 60 anos ou mais, e logo depois vem quem? Né? A gente está defendendo que venha logo depois os profissionais da educação, por exemplo, mas esse é um debate com o governo federal. Em relação aos dados, bom, primeiro, o que a POSP anuncia, você pega lá, tem tanto erro naquele negócio lá, mas tanto erro, assim, é um negócio até absurdo, de escolas que nem tiveram caso, que estão lá, né? Aí eles juntam um caso que teve em abril do ano passado, como se fosse agora, assim, é uma loucura, sabe?
Então, mas a gente tem, eu falei do sistema de monitoramento, que a gente consegue rastrear os contactantes, quem foi que foi naquele horário, com quem teve, qual foi a atividade. A gente acumulou os dados de um mês, a gente vai ter divulgação nesses próximos dias agora, e a gente preparou o sistema para a gente conseguir fazer uma informação mais rápida e transparente para a sociedade. Óbvio que isso é fundamental para que a gente realmente tenha a fonte oficial com os dados. E a gente, acabei de fazer uma reunião com as redes privadas para dizer, olha, vocês têm que estar inserindo os dados para a gente ter clareza aqui nos dados, inclusive na rede privada, porque senão a gente pode, inclusive, responsabilizá-los. Estamos conectando o nosso sistema com o da saúde, para ter cruzamento. Por exemplo, a escola não teve nenhum caso, mas ela está no meio, olha só, a gente está vendo muito isso, está no meio de um bairro, de uma cidade que está cheio de casos, mas a escola não teve nenhum caso, né? Ou seja, a gente consegue fazer estudos a partir disso, tanto a gente quanto a saúde, então cada secretário municipal de saúde vai ter acesso ao sistema de educação e tudo mais. Essa junção é importante. E a gente tem dados, tanto que esses dados que eu falei aqui, a gente tem 1.600 casos nas escolas desde o início do ano. Né? 1.600 casos de 5.000 escolas, de 2.500.000 alunos, 2.600.000, mais 200.000 funcionários aproximadamente. O que nos dá uma incidência baixíssima, baixíssima, baixíssima. Então, esse é um dado que a gente tem e que a gente vai divulgar mais constantemente. Já fizemos algumas divulgações e vamos fazer a divulgação mais sistêmica a partir da próxima semana. Tem alguma pergunta aqui da Kátia, mas que o senhor respondeu, como ela é professora, eu vou citar aqui. Os professores têm que entrar nos serviços essenciais. Como o senhor já falou, secretário, eles estão entrando, né? O pedido já foi feito, né? Já foi feito e já foi considerado essencial por nós e já entrou na lista de prioridades do governo federal. Agora a gente tem que brigar para entrar na lista das prioridades das prioridades. Né? Continuar demonstrando. E, aliás, não fechar a escola agora, tornar essencial, é fundamental, inclusive, para dizer tem que ser mais prioridade. Né? Porque se a educação, entre aspas, à distância funciona, como algumas agora pessoas querem apregoar que tudo é solução, eu nunca defendi isso, eu defendo sim como uma opção para minimizar os problemas que a gente tem, nunca para substituir. Se ela funciona, por que seríamos prioridade? Então tem outros trabalhadores que não pararam, que deveriam ser prioridade antes? Não, a gente está dizendo, a gente é insubstituível na presencialidade, precisa ter, sim, essa prioridade para professores. O debate agora é dentro do Plano Nacional, porque o Estado e o município não podem descumprir o Plano Nacional de Imunização. Vocês viram a confusão de prefeitos que foram até presos, de pessoas que foram porque descumpriram por outros motivos. Então, tem que seguir o Plano Nacional, gostemos ou não gostemos, tem que seguir o Plano Nacional de Imunização, e aí tem que impactar lá. O professor já entrou na prioridade, agora a discussão é entrar na prioridade das prioridades e, obviamente, os governos conseguirem comprar mais vacina, especialmente o governo federal. Secretário, eu queria só emendar, Mário, numa questão que eu acho importante como pai. Eu sou, falando no começo, às vezes as pessoas costumam criticar, mas às vezes não lê também a Constituição. O Brasil passa por isso, né? Tem lei e não segue, tem exemplo para... científico não faz, né? Mas tem um artigo lá na Constituição, que é o 205, que fala que é dever do Estado e da família tomar conta da educação, né? E estabelece na questão da saúde, do trato, nesse vínculo Estado e família, a gente tem que trabalhar junto. E isso me tocou no assunto, professor, que é o seguinte, que não me veio à cabeça, de verdade, mas eu estava falando com o Mário antes, agora me veio o seguinte, na defasagem das famílias que são com menos possibilidade de ter recurso, a escola é o lugar menos provável dele contaminar, porque lá tem um processo de protocolo muito maior. Não é isso? Eu estou equivocado. Então, da comida, o pessoal está indo para a escola, facilita a não contaminação até a vacina chegar. Eu estou revertendo, né, Mário? Eu pensando, mas é um lado que eu, agora falando com o senhor, escutando o senhor falar, eu não pensava nisso. É verdade esse tipo de pensamento, né? Total, inclusive tem estudos a respeito disso. O menino solto na rua, o menino em outros ambientes, ele acaba não aprendendo, inclusive, muitas vezes, protocolos, especialmente naquelas classes que têm mais dificuldade de acesso a protocolos. Vou dar um exemplo prático. Aonde é o principal lugar de campanha de combate à dengue? A escola.
É a escola. Aonde é o principal lugar de campanha contra a chikungunya? A escola, a escola. A escola. H1N1, cinto de segurança. Por quê? Tem um processo que é pedagógico. É a criança vir para a escola e dizer, pai, ela aprende que o cinto de segurança é importante, que salva a vida, ela diz, pai, você tem que usar o cinto de segurança. Aonde que a gente foi diminuir, por exemplo, a maior campanha de combate ao fumo, que obviamente teve um grande trabalho, inclusive na época com o ministro da Saúde, José Serra, que foi uma das grandes bandeiras dele lá na década de 90, no governo Fernando Henrique, de combate ao fumo, mas foi dentro da escola, falando da prejudicialidade para a nova geração, para que ela não entre. Então tem um fator que é muito importante, que a gente não teve durante essa pandemia, né? Porque ao não ter este mesmo contato, ficou inclusive se falando, mas a criança não vai ter a capacidade de usar a máscara, não vai conseguir, não vai isso, não vai aquilo. E, pelo contrário, está visto, as crianças estão conseguindo. A gente não teve problema com isso. A regra está clara, eles estão entendendo que para eles voltarem, precisam cumprir esse regulamento. E aí eles chegam em casa, eles conseguem demonstrar, inclusive, que essas regras são fundamentais para a proteção, linkando a proteção de quem ele ama. Então, isso é muito poderoso e a gente não utilizou no Brasil. Infelizmente, as pessoas têm esquecido. Então, tem toda a lógica do mundo, Walter, isso. Pode falar, pode falar. Não, eu estou preocupado com uma coisa, eu estou vendo aqui o tempo da entrevista e está se alongando, eu estou preocupado só o seguinte, nós fizemos uma série de perguntas, né, Walter? Que mata um pouco a curiosidade nossa, e no nosso entorno, que perguntam também, pedem para a gente fazer as perguntas e tal. Mas, eventualmente, o secretário tem alguma coisa que queira dizer, que a gente não fez a pergunta, seja pelo que foi anunciado hoje, ou seja, qualquer outro tema, e eu queria era que, neste momento, desse a oportunidade do secretário, enfim, abrir a palavra para ele, para que ele possa desenvolver, ou, enfim, informar a população aquilo que ela tem de mais dúvida, que eventualmente a gente não tenha feito a pergunta, não é? Sabe, Mário, eu gosto de, quando eu tenho a oportunidade de destacar, algo até que o Walter, de uma certa maneira, falou, né? Que a Constituição mesmo prevê a família e a escola, né, como duas instituições responsáveis pela educação. Não é nenhuma nem outra, são as duas, com papéis distintos, né? E aí, para o pai que nos assiste, por exemplo, dizer, pai, você não substitui o papel da escola. Desde o processo cognitivo, desde o processo de sociabilização e outros processos inteiros, assim como a escola não substitui o papel da família. Isso é muito importante. Meio que a gente está perdendo. Em algum momento da pandemia, os pais, a família, por exemplo, viu a importância do professor. Isso é fundamental que a gente agarre com as duas mãos para que a sociedade realmente valorize a educação, valorize o papel do professor, valorize o papel do profissional da educação, que é, sim, um profissional que precisa ser mais valorizado na nossa sociedade. Estou falando de remuneração também, mas não só de remuneração, estou falando de valorização, as pessoas poderem bater com orgulho no peito, sou professor, e as pessoas dizerem, nossa, poxa, você é o cara porque você é professor. Falta isso na nossa sociedade. E aí a gente tem que passar por cuidado para não passar por um processo onde a educação, por exemplo, mediada tecnologia, à distância, ela veio para ficar, mas ela não veio para substituir pessoas. Eu tenho dado exemplo para a minha rede. A gente tem contratado mais pessoas do que antes. A gente precisa de mais pessoas, inclusive para apoiar mais ainda com o próprio uso de tecnologia. As pessoas são imprescindíveis no nosso processo. Então, a gente não pode achar que simplificar, ou seja, botar tudo para online para diminuir as pessoas circulando e tal, vai resolver. Não vai. O seu filho está regredindo na educação. Não é nem que ele não está avançando. Muitas crianças estão regredindo. Crianças que estavam em processo de alfabetização, que sabiam escrever o nome, desaprenderam, voltaram para trás. A gente não está perdendo alguns meses. Eu dou o exemplo da criança que fez o 2º ano no ano passado, Mário e Walter. A criancinha fez o 2º aninho no ano passado, está no 3º ano esse ano. O ano passado ele não teve aula presencial, ele não conseguiu consolidar a aprendizagem do 1º ano do ensino fundamental. Então, veja, o 2º ano você aprende coisas novas e consolida coisas do tempo anterior também. Por isso que é um ciclo de aprendizagem.
não teve esse processo de consolidação. E esse aluno está no terceiro ano. Então, nós estamos no terceiro ano, tendo que nos preocupar, e o professor está na sala de aula, sabe disso, tendo que se preocupar com habilidades do primeiro aninho. Isso nos anos mais importantes. Esse efeito pai e mãe, isso não se recupera como as pessoas imaginam, né? A POS gosta de dizer, educação se recupera, vidas não. Vidas realmente não se recuperam, mas a educação também não, e ela impacta diretamente na vida. Tanto que é jovem se matando, tem jovem sofrendo, tem pessoas, né? Os professores têm desejado voltar. Não teve nem adesão à greve. Então está na hora da gente olhar primeiro e tirar essas amarras do debate. Não é voltar de qualquer jeito, não é voltar com todo mundo, ao mesmo tempo. Tem que ter responsabilidade nesse processo, sim, proteger vidas, sim, mas não dá para negar que nós temos prejuízos que são gigantescos, imensos para a nossa sociedade, para as famílias, e eu acho, assim, acredito fielmente que a escola é um espaço fundamental junto com a família. Está na hora da família vir para dentro da escola e ajudar mais o professor, apoiar mais o professor, ajudar a fazer essa mudança, assim como a escola tem que estar aliada à família nesse processo. Especialmente depois disso tudo, isso precisa ser um legado dessa pandemia, e eu não vejo esse debate de verdade, né? Eu vejo muitas vezes a imprensa fazendo perguntas simplesmente para tentar pegar uma frase de efeito, para tentar arrancar alguma mídia, algum ibope, né, em relação à audiência, aumentar a audiência, então tenta fazer uma coisa mais polêmica, e a gente acaba não mergulhando naquilo que é essencial. Debater a educação é aquilo que é o essencial. Então, está mais do que na hora da gente posicionar esse debate naquilo que é fundamental e sério. Eu acho que até a sociedade avançou bastante, né? Tanto que a gente vê o movimento da sociedade dizendo a gente precisa das escolas abertas, né? Então, Mário, sempre que eu posso, eu falo isso, porque as pessoas não percebem o tamanho do prejuízo que está tendo. Muita gente que acha que o filho está fazendo a aula à distância, está ali, não está aprendendo o que deveria. Essa é a verdade. E nós não estamos falando de um país que tem uma educação boa, certo? Uhum. A gente não está falando do melhor educação do mundo. Nós estamos falando, né, de uma educação que está muito aquém de onde deveríamos estar. Uhum. Muito aquém. Então, a gente está ficando mais para trás. Essa é a verdade. É isso que eu ia perguntar, Mário, porque eu queria aproveitar, a gente está no momento final, né? A gente deu uma estouradinha no tempo, mas não posso deixar de perguntar, Mário. Claro. Secretário, o senhor tem experiência no Amazonas, é o estado que está pior ali, né, com a relação da Covid e tal, mas foi secretário de Educação no Amazonas, um estado ali, paupérrimo, né? Depois, ministro da Educação, né? E depois a Secretaria de Educação de São Paulo, com essa dimensão enorme, né? Quase 120 mil professores, um corpo enorme, o orçamento enorme e tal. E o governo federal aí tenta tirar agora a obrigação da educação e da saúde do sistema para público, do orçamento público, né? Primeiro, o senhor vê, com essa experiência que o senhor tem, a educação voltar a um patamar, qual é o problema que teve na educação? Segundo, se tira a verba da educação em nível constitucional, isso não vai piorar todo o sistema do jeito que está acontecendo? Não, e não tem nem lógica. Acabou de aprovar o Fundeb, que é constitucional, obrigatoriedade constitucional, que faz parte dos 25%. Acabou de aprovar. Fazem poucos meses que aprovou isso no mesmo Congresso. Aí você vira agora trazer uma pauta de desconstitucionalização, tirar os limites, né, de 25% da educação e de 18%, 15%, desculpa, da saúde. Para mim, nós não temos maturidade para isso. Eu entendo qual é o debate, acho que ele é necessário, mas não é o momento. Não é o momento. O momento é de a gente aumentar os investimentos em educação. Pega qualquer momento pós-guerra, por exemplo, que é comparável, agora mais do que nunca é comparável ao que passaram países. A gente pode não ter o prédio destruído, mas a gente tem as pessoas morrendo, né? Então, num pós-guerra, o investimento que fez diferença em qualquer sociedade, fecha o olho. A Alemanha foi educação, Japão foi educação, Coreia do Sul, nem se fale, a própria China, né? Então, assim, não existe outro investimento, não existe outro caminho. As pessoas adoram falar de economia.
certo? Ah, vamos melhorar a economia, precisa melhorar. Adoro quando ouço os economistas falando de prognóstico, tem que fazer isso, tem que baixar juros, tem que controlar a inflação e tal. E nenhum deles fala do investimento em educação, mas eles adoram falar de produtividade. Pois bem, nós precisamos de 4 brasileiros para fazer o trabalho de um americano. A gente precisa de 5 ou 6 alemães, não me lembro mais exatamente o número do último estudo, de 5 ou 6 brasileiros para fazer o trabalho de um alemão. É produtividade. Isso está relacionado à educação básica, ao desenvolvimento do cognitivo, do socioemocional e das competências híbridas, né? Porque como eles têm o melhor desenvolvimento, Walter, obviamente eles produzem mais. Ao produzirem mais, eles realimentam a sua economia. A gente está aqui com uma educação básica tão fragilizada, precisando chegar para todos, que nós precisamos ter um choque de gastar melhor, não defendo dinheiro a mais de qualquer jeito, tem que gastar melhor na educação, a gente tem que acertar mais no que dá certo, isso é importante, o Brasil também aí precisa melhorar realmente nisso, mas não dá, retroagir e sobre a saúde, inclusive, gente, vamos lá, nós não estamos em pior situação porque a gente tem o SUS, que tem um mínimo de investimento em dinheiro. Os Estados Unidos, eles estão assim, para eles fazerem agora a vacinação, é um esforço tremendo. A gente só não está vacinando muito mais gente, muito mais rápido em qualquer lugar do mundo, porque a gente não tem a vacina. Porque o governo federal, irresponsável, não comprou a vacina. Mas o sistema de saúde, gente, com todas as dificuldades, se você for para outros países, você chega na porta do hospital, a pessoa paga, querido. Não tem um sistema de saúde público como o nosso, apesar de todos os problemas, de novo. Aí você vai desinvestir. Quanto que vale o equilíbrio entre educação com saúde para uma sociedade? Se a gente acertar a mão nessas duas vias aqui, eu tenho certeza que a gente, como país, pode dar um salto. Agora, inclusive, tem que acertar mais o investimento, aonde, no quê, e também, obviamente, olhar para isso como algo que dá retorno, né? E dá muito retorno. Educação é o que, de fato, vai transformar a nossa sociedade. Secretário, Mário, a gente estourou o tempo, vou ter que entrar no intervalo, mas queria agradecer a participação do senhor, viu, Mário? E dizer que as portas estão abertas aqui. Mário, você quer se despedir do secretário? Não, só dizer o seguinte, secretário, olha, eu não sei por que o Walter deixou a gente de castigo aqui na tela, porque o combinado é que quando o entrevistado estivesse falando, ele ficasse com a tela toda para ele. Mas ele, como o Walter hoje está com um penteado diferente, tal, eu acho que ele achou legal deixar a gente aqui também. Agora, caiu meu telefone, eu quis arrumar, não deu muito certo, tive que sair para fazer as coisas. Tudo bem, Walter, já entendi. Secretário, foi um grande prazer participar consigo aqui. Foi muito elucidativo toda a sua participação. Fico muito feliz em que você tenha nos honrado com a sua presença aqui e colocar à disposição, não só numa próxima entrevista, ou qualquer informação que, porventura, o senhor ou sua secretaria ache importante, a gente terá prazer em divulgar também. Secretário, acho que tem até... Oi, voltou? Voltou. Deu aquela congelada. Não, eu quero agradecer a primeira oportunidade de estar aqui. Esse debate é sempre importante. Assim como eu falei aqui no final, o que eu gostaria de falar é isso. Precisamos falar mais de educação, falar mais de verdade do problema lá no chão, o que é que acontece, ser mais técnico nessa discussão, e mais técnico, inclusive, dentro das famílias, né? Fazer uma discussão fora de fake news, mais próximo do que é realmente prioridade. E eu agradeço muito o espaço, queria agradecer muito Mário e Walter pelo convite de estar aqui. Marcamos antes e acabamos pegando talvez um dos dias mais importantes aqui de debate para a educação, né? Ver como é que né, Mário? Mas eu acho que é importante ocupar esse espaço. Porque pode esclarecer uma série de coisas, né? A gente está abrindo espaço para esclarecimento. Eu fico muito feliz, porque isso é sorte da gente, porque, de fato, de antemão a gente não saberia o que ia acontecer hoje, né? E, é verdade. Enfim, aconteceu isso. Infelizmente, um anúncio que a gente não gostaria que tivesse ocorrido, né? Mas, se ocorreu, é bom que a gente tenha um espaço de esclarecimento. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, Walter, e a todo mundo que nos assistiu aqui. Foi um grande prazer estar com vocês aqui.
Eu vou para o intervalinho, secretário, eu só aperto o vermelho aí, e eu vou falar, olha, o pessoal compartilha tal, e vai ter a entrevista do secretário daqui a pouquinho disponível na rede social. Então, um abraço para o senhor. Abraço, gente. Tchau, tchau. Aqui, pronto. Só para encerrar o programa, Braga, né? Porque a gente está com poucos minutos, então queria um comentário de vocês, porque foi polêmico o debate. Teve bastante participação, a gente chegou ao pico de ter 200 pessoas participando, né? Pessoas contra, pessoas a favor, porque a educação é um problema a se discutir sempre, né? Braga. Bom, antes de mais nada, eu acho que a participação de todos nesse tema, que é tão presente na vida de todo cidadão, todos são pais, aqui, todos têm filhos nas escolas, né? Programa, Braga. Todos têm filhos. A gente está com poucos minutos, então queria um comentário aí, que alguém está com... Teve bastante participação. A gente chegou ao pico de ter 200 pessoas participando, né? Pessoas contra, pessoas a favor. Tem um delay aí, vamos ver de onde é. Peraí, já vou discutir sempre, né? Braga. É do Braga, que está com o telefone ligado e deu delay, viu? Tem filho nas escolas, né? Está aprendendo ao vivo. Está ao vivo, né? E a gente que fez CBN, a gente sabe como é que é. Agora acabou, tá vendo? Deu delay. O pico de ter 200 pessoas participando. Olha lá, ele não para, né? Braga, não dá para desligar o telefone? Mas não tem de qualquer forma aqui. Deixa eu tentar ajustar, me perdoe, mas isso é o começo... O telefone ligado e deu delay. É exatamente isso, né? Eu tentei desligar aqui, mas sabe aquela coisa de você tentar fazer as coisas às pressas, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi excelente o trabalho hoje, a participação do secretário, né? Eu estou tentando desligar. Pode. Você sabe que isso que é a parte legal, e vai aparecer... A gente tem mais de 30 anos de jornalismo, e acontece isso direto, né, Braga, com a gente, né? Essa é a parte interessante. Fazer coisa assim ao vivo, acontece dessas coisas mesmo, não tem problema. Eu acho que isso fica mais humano, mas não fica menos robô essa coisa assim, né? Então tá ótimo. Eu não tenho crítica em relação a isso, não. Mas até o comentário do dia seguinte. A pena que talvez o comentário seja isso, e não a palavra tão consistente do secretário. Não, mas eu identifiquei o problema aqui, estava ao mesmo tempo ligado na transmissão, né? E é lógico que todo o tempo aí que a gente tem é precioso, né? Então eu encerro só com essa reflexão na minha participação breve, mas o próprio secretário já é a pessoa mais importante, mais qualificada para poder comentar tudo isso que a gente está vivendo no dia a dia, né? E é lógico chamar a atenção de todos, né, para a importância, né, o prestígio que o profissional de educação deve ter, o respeito que ele deve receber de todos, né? E é lógico os nossos agradecimentos mais profundos a todos esses profissionais, sejam da rede pública ou da rede privada, que estão realmente se virando nos 30 para poder atender toda essa população, todos esses alunos no Brasil, não só em São Paulo, municípios, os 645 municípios aqui de São Paulo, mas também nessa situação toda de pandemia, que são eles também que vão levar para frente, e tomara que a gente não tenha aquele ano perdido, infelizmente, da educação diante dessa pandemia. Não, Mário? Pois mas infelizmente não é esse o prognóstico que se faz, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e que durante todo o ano passado, ainda na pré-escola, fez a distância, e agora ainda a escola está dividida entre uma parte à distância ou não, e eu posso testemunhar que o comportamento dela é diferente. Essa pandemia fez com que ela ficasse muito mais insegura, então está muito mais dependente da mãe do que era, e a outra coisa é que o nível de concentração à distância, talvez para os mais velhos seja diferente. Acho que não. Mas para as crianças, o nível de concentração é muito, muito menor à distância. Até porque você pega a tela, ela assistindo a aula dela, você vê várias crianças na tela. Você vê uma que some da tela, tem outra que está olhando para o céu, porque elas não tem aquela... é diferente da classe. Na classe, mesmo que converse com um amiguinho e tal, eles estão antenados no que está acontecendo ali. A professora tem mais controle sobre o grupo, né?
Então, é complicado. E o dos mais velhos, o que a gente tem de notícia também, de gente, inclusive, que está em universidade e tal, é que simplesmente desliga a câmera, desliga o microfone, você não sabe se a pessoa está lá mesmo ou não, né? Então, é um sistema que certamente nós vamos ter um reflexo negativo do aprendizado, na minha opinião, ao longo do tempo. Por isso, é tão importante fazer um esforço agora para a retomada, de um lado, na minha opinião também, né? A retomada, de um lado, e também você ter mecanismo de aferição, o quanto que essas pessoas estão defasadas. Porque eu acho que o desnível entre os alunos vai ser diferente de aluno para aluno. E aí você vai ter que ter um cuidado pedagógico e acho até de um rearranjo desses alunos, de tal forma a você não colocar todos num nível mais abaixo. Deixar aquele que pode desenvolver mais, desenvolver junto com outros, e aquele que está precisando mais apoio, junto com outros que precisam de apoio, para que o aprendizado seja mais focado, mais olhado para aquelas pessoas. Não é? Então, é um trabalho bem difícil, bem complexo, ainda mais numa máquina pública que envolve uma gama enorme de profissionais. Não é? Então, eu não tenho nem um pouco de inveja ao secretário, a função que ele tem, ou o secretário porque ele é o responsável por todo o ensino, mas o diretor, o professor, enfim, todos eles têm uma responsabilidade muito grande em relação ao futuro desses jovens que estão aí na escola, não é? Talvez um minuto agora só, que é a pergunta que eu gostaria de fazer, lógico, com relação à fase vermelha, né? Que a gente entra a partir desse sábado, né, até o dia 19, 14 dias aí, com restrição de movimentos, né, e na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Né, São Paulo, o Brasil está à beira de um colapso, né, infelizmente, com essa Covid. Algumas considerações nesse sentido, Mário? Olha, eu temo que aquilo que a gente tinha... Quando você fez os hospitais de campanha, lá no início, lá o ano passado, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, a ideia era você ter uma oportunidade de ofertas de leitos de UTI e de respiradores para as pessoas que tivessem mais graves na cometida do vírus, elas pudessem ser atendidas e não acontecer o que aconteceu em outros países, de você escolher aquele entre o que ia usar o aparelho, não ia usar, e aquele que ia viver e aquele que ia morrer. Não é? Hoje a gente está quase vivendo isso, porque o nível de lotação das UTIs no Brasil inteiro é extremamente grave. Em alguns lugares mais graves ainda do que outros. Não é? Eu temo que essa situação possa acontecer aqui. Portanto, o que eu desejo nesse momento é de que os governos se empenhem em retomada dos hospitais de campanha para que a população possa ser atendida. Eu estou vendo o tempo aqui, eu não quero me alongar mais, mas é um pouco essa a minha preocupação. É uma semana de saúde e recolhimento a todos, né? Muito cuidado, né? Eu já vou deixando por aqui. Meu abraço a você, Mário, ao Walter Ciglione, e até a próxima semana. Né? Eu quero agradecer ao Mário. Mário, se despeça aí, eu termino o programa. Eu quero agradecer e dizer para o Walter, muito obrigado. Hoje fiquei quase que uma hora inteira aqui, fora a hora que caiu o telefone, mas do resto eu fiquei aqui o tempo inteiro. Achei que meu penteado tá bom e tal, mas foi muito legal. Eu saí ileso, viu? Eu saí ileso, porque o Braga teve um problema no celular. Você caiu o telefone, eu toquei aqui. Ainda não terminou, hein? O programa não terminou. Eu só queria dizer o seguinte, estou muito feliz. Esse é o terceiro programa, 3 autoridades importantes estiveram aqui com a gente. Eu acho que a gente vem num ritmo muito bom. Estou muito feliz com esse programa, né? E com a participação de vocês. E abrilhantado com os nossos espectadores, nossos ouvintes e com os nossos convidados. Muito obrigado a você, Walter, muito obrigado a você, Sérgio, e um abraço a todos. Então, até a próxima quarta-feira para vocês. A gente vai anunciar durante a semana, participa pelas redes sociais, dá o like, compartilha a favor ou contra a democracia. Um abraço, viu?
Tchau. Tchau.